Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, que alegria ter você conosco mais uma vez para darmos continuidade às lições da Escola Bíblica Dominical da Revista de Jovens. Mas se você é novo por aqui e ainda não é inscrito em nosso canal, eu te convido a inscrever-se em nosso canal ADMP TV, ativar o sininho, deixar seu like, deixar também seu comentário para a edificação de todas essas pessoas que assistirão a nossa aula, o nosso subsídio. Esteja sempre aqui conosco, participando das nossas programações aqui através da plataforma do YouTube do canal ADMP TV. Então, sem demora, pegue a sua caneta, seu bloco de anotação, sua revista, sua Bíblia e vamos lá para mais uma das aulas CPAD Jovem. Vamos? Hoje nós falaremos sobre a 8ª lição da Revista de Jovens CPAD. Essa lição será lecionada no dia 19 de fevereiro de 2023 e leva como título, assim como vocês podem observar em nosso slide, o ensino de Jesus sobre santificação no Sermão do Monte. O texto principal se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreve o evangelista Mateus, capítulo 5, versículo 14, que diz assim: Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. O resumo da lição nos expressa da seguinte maneira: devemos viver de forma que a luz de Cristo brilhe em nossa vida. O texto bíblico, na verdade, os textos bíblicos se encontra o primeiro em Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 17, e o segundo Mateus capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 3, depois do versículo 5 ao versículo 7 e, por fim, versículo 16 ao versículo 18. Mas é importante, e eu sugiro que você faça isso, que você leia o capítulo 5 de Mateus, o capítulo 6 e o capítulo 7. Já já você vai entender o porquê. Antes de nós introduzirmos esta aula, eu gostaria de tecer alguns comentários. Essa lição, a lição 8, é uma lição que tem muitas coisas para que possamos explanar, pois é uma lição que fala justamente sobre o Sermão do Monte. Por isso, são muitas lições, muitos conteúdos que são importantes, só que é uma lição robusta. Talvez não dê para você explanar com seus alunos todos os tópicos, todos os subtópicos. Então, eu falo para você escolher assuntos mais pertinentes para que você possa explanar, para que você possa estudar e conseguir transmitir isso para os seus alunos da classe da Escola Bíblica Dominical. O que eu vou fazer aqui será exatamente isso. Alguns assuntos eu vou deixar um pouco de lado, não menosprezando, mas imaginando que você já tenha um pouco mais de conhecimento sobre tais áreas. Outros assuntos que eu julgo ser pertinente, nós iremos destrinchar e tirarmos algumas lições preciosas. Pode ser? Então, paciência e vamos mergulhar nesse assunto que está imperdível, a lição de número 8. Introdução dessa lição não pode ser outra coisa a não ser o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é considerado um dos sermões mais importantes de Jesus. Esse sermão se encontra no capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus. Por isso que eu falo a importância de você ler esses capítulos citados. Ele recebeu esse nome, Sermão do Monte, porque Jesus o pronunciou em um monte nas proximidades de Cafarnaum. Talvez a pergunta que ressalta quando você lê o versículo 1 do capítulo 5 seja: Tiago, mas quando eu olho lá, Jesus está falando para uma multidão. Como uma multidão vai conseguir ouvir Jesus? Como tanta gente conseguir ouvir Jesus de uma vez só? Essa resposta, por mais que a pergunta pareça complicada, é uma resposta simples. Através de uma estratégia de acústica, onde vários pontos amplificavam a voz de Jesus. Através do vento, através da localidade onde ele transmitia esta mensagem. Então a resposta é basicamente essa. Jesus conseguia transmitir uma mensagem de uma só vez para tantas pessoas através da acústica dessa estratégia para amplificar a sua voz, que o vento levava e que certas localidades favorecia essa amplificação.
Sobre o Sermão do Monte, certa feita disse Mahatma Gandhi, dizendo: se perdesse todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Olha o que Mahatma Gandhi está falando. Que o valor desse sermão, o Sermão da Montanha, é tanto que se todos os outros livros sacros da humanidade se perdesse por um momento, somente o Sermão do Monte seria suficiente para salvar as nossas vidas. A ideia é essa, a interpretação desta frase de Mahatma Gandhi. Um autor desconhecido, certa feita ainda falando sobre o Sermão do Monte, expressou dizendo que é mais do que um sermão, é uma avalanche de refrigério para os que estão morrendo de sede e de fome de justiça. Na abertura do Sermão do Monte, Jesus ele traz 8 bem-aventuranças. E quando Jesus traz essas 8 bem-aventuranças, a pergunta que alguém está fazendo atrás da tela pode ser, Tiago, para que eu vou estudar as bem-aventuranças do Sermão da Montanha? A resposta também é simples, eu quero usar uma citação de John Stott, que disse: as bem-aventuranças definem o caráter do cristão, do seguidor de Cristo. Então é justamente para isso que nós estudamos e que nós iremos estudar as bem-aventuranças e as lições do Sermão do Monte, para que possamos moldar o nosso caráter, para que Cristo possa, cada vez mais através da instrumentalidade da sua palavra, definir o nosso caráter como cristão e como seguidor de Cristo. A ideia do primeiro tópico é justamente tecer comentários a respeito disso, e o primeiro tópico leva como tema: os santos são bem-aventurados. Olha que interessante. Na contramão do caminho proposto pela sociedade atual, a sociedade em que vivemos, uma sociedade consumista, uma sociedade imediatista, uma sociedade que tem como padrão e cultura o sucesso pessoal ou o sucesso profissional, Jesus vem de encontro, na contramão, dizendo: olha, bem-aventurado não é aquele que tem um sucesso profissional, não é aquele que tem um sucesso pessoal, não é aquele que é grande. Jesus vem dizendo: ora, bem-aventurado os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os limpos de coração, os pacificadores, os que são perseguidos por causa da justiça. Por que bem-aventurados? Porque eles são considerados bem-aventurados diante da situação que muitos deles se colocam. Ora, eles são bem-aventurados pela resposta de Jesus, porque deles é o reino de Deus. O reino dos céus não é poderio para os grandes, não é poderio para aqueles que possuem o sucesso pessoal ou sucesso profissional apenas. Não. Esse reino dos céus, o reino de Deus, é para os que choram, é para os mansos, os contritos, os pobres de espírito, os perseguidos, os pacificadores, os que têm sede e fome de justiça. Oh, meu Deus, é muita bênção. Eu dou graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que não tem o reino dos céus apenas ou especificamente para os grandes, porque como seriam os pequenos? Não para aqueles que são ricos, porque como seriam os pobres? Não para aqueles que são isso ou aquilo, mas o reino dos céus abrange os pobres de espírito, os humildes, os misericordiosos, os piedosos, os limpos de coração. Isso é extraordinário. E no início dessa lição, meu coração já se alegra e dá vontade de glorificar a Deus. Eu vou glorificar, glória a Deus por isso. Que maravilha. O segundo tópico, preste atenção, o segundo subtópico, na verdade, do primeiro tópico, ressalta a figura do discípulo como sal da terra e luz do mundo. Essa figura está associada ou relacionada ao bom testemunho e à influência positiva que o cristão deve ter na sociedade por meio de uma vida de santidade, uma vida de santificação. Quando Jesus diz no capítulo 5, do versículo 13, do Evangelho de Jesus, segundo escreve Mateus, ele expressa dizendo: vós sois o sal da terra. Jesus compara o crente como sal, mas por quê? Porque, primeiro, a característica do sal da terra é que nós devemos levar em consideração. Jesus, ele traz a expressão sal para que entendamos segundo o costume cultural.
Vale a pena ressaltar que nos tempos bíblicos, o sal era, em relação a hoje, de maior importância, de maior valiosidade, menos abundante e de difícil aquisição. Posso repetir isso para você? Eu escrevi aqui, por isso que eu estou lendo. Escrevi não, já está escrito, eu grifei aqui na minha Bíblia. Nos tempos bíblicos, o sal era, em relação a hoje, tá? De maior importância, mais valioso, menos abundante e de difícil aquisição. Então, nós precisamos nos envolver com a cultura judaica e com os tempos antigos para que entendamos o que Jesus está querendo dizer. Primeira característica do sal, vamos lá. Dá paladar a comida. Tá anotando isso? Segunda característica, conserva os alimentos. Terceira característica, age com rapidez. Assim deve ser o cristão. No meio onde vive, onde trabalha, onde estuda, ele deve criar um ambiente apreciável, desejável, deve contribuir com a pureza, com a conservação dos bons costumes, dos padrões bíblicos, deve despertar nos outros o desejo de seguir a Cristo, para também ter uma vida agradável a Deus e aos homens. Deve depressa fazer a sua parte para melhorar o mundo e para transformar as pessoas que estão à sua volta. Então ele deve dar paladar à comida, deve conservar os alimentos, age com rapidez. Thiago, tem outras características? Tem. Quarta característica, o sal produz sede. Então, quando o crente que é sal está falando de Jesus no seu serviço, o que ele vai causar aos ímpios, aos pecadores, é essa sede de querer saber mais de Deus, de querer mais instruções a respeito da palavra de Deus. É interessante quando os apóstolos estão pregando, em Atos capítulo 2, por exemplo, Pedro que sai na frente pregando um sermão bíblico, um sermão cristocêntrico, no meio do sermão, da pregação, da prédica de Pedro, as pessoas, a multidão se levanta no versículo 37 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos e vem perguntando direto: que faremos, varões e irmãos? Que faremos, irmãos nossos? O que eles estão dizendo é: eu estou com sede. Fale, porque vocês são como sal. Vocês estão produzindo sede no nosso coração, sede na nossa alma pela palavra de Deus, enquanto Pedro estava pregando. A quinta característica sobre o sal, e aí você pode continuar essas características, pesquisar, continuar esse estudo, é que o sal é invisível em ação. Oh, glória a Deus! O nosso objetivo é esse, irmãos, é sermos sal da terra. O sal tem um momento que ele é visível, que a gente consegue ver ele, mas quando ele está em ação, ele se torna invisível. É assim que nós devemos ser na explanação da Escola Bíblica Dominical. As pessoas nos veem, mas quando estamos para transmitir a palavra, que possamos nos tornar invisíveis para que Cristo apareça. É assim que devamos ser na pregação. Deus não nos chamou para que possamos nos amostrar como sal. Deus nos chamou para que em ação possamos nos tornar invisíveis. Isso é extraordinário. Mas Jesus vai trazer um alerta. Deixa eu trazer só mais uma aplicação sobre a invisibilidade do sal em ação. É que o sal ele aparece quando está diante das pessoas, mas quando está em oração, ele se torna invisível, mas a sua ação é perceptível. As suas respostas em orações são perceptíveis. Nós oramos como invisíveis, mas Deus nos responde, tornando as nossas prédicas ou a resposta de nossas orações visíveis para todos, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Jesus vai alertar, perdão. E quando Jesus alerta, ele vai dizendo assim: vós sois o sal da terra, versículo 3, capítulo 5. E se o sal for insípido, ou seja, se perder o gosto, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então perceba que o sal poderia perder o sabor. Isso é sinal que é possível. Então cuidado, para que você não seja um sal que não tenha sabor. Não importa que o saleiro seja tão bonito. O importante
É que o saleiro, primeiramente, tenha sal. Pronto, resolvido. Ah, mas não tem aparência, mas tem sal, produz sede, produz rapidez na sua ação, é invisível em sua ação, conserva alimento, dá paladar à comida, é o suficiente. Deus não nos chamou para ser saleiros, Deus nos chamou para ser sal. Se o saleiro é bonito, se é isso, se é aquilo, não importa. O que importa é o conteúdo. Pegou isso? O que importa é o pronto. Jesus também nos compara como luz. Versículo 14, Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Tiago, mas quais são as características da luz? Ora, nós podemos falar a respeito da luz, que a luz serve para iluminar. Segunda característica, a luz dá satisfação. Terceira característica, serve de alerta. Portanto, assim deve ser o cristão, brilhar como uma luz nas trevas do erro, do vício, do engano, de uma sociedade que está perdida. Deve ser motivo de alegria para aqueles que vivem em tristeza e na dor, apontando-lhe o caminho da vitória, da salvação. Deve servir de alerta para os que vivem em trevas, a fim de que não caiam no abismo, a fim de que não entrem no abismo da perdição, a fim de que não trilhem o caminho do inferno. Mas nós somos luz do mundo para alertar as pessoas que existe um caminho e o caminho da salvação. Deve servir também de guia para conduzir os perdidos até a Cristo. Olha que expressão linda. Quando nós estamos perdidos, às vezes nós temos que trilhar uma coisa ou outra, a gente vai pelas luzes. Às vezes, quando nós estamos perdidos na estrada, a gente olha e fala, nossa, ali tem um feixe. Provavelmente esse feixe de luz é de uma cidade e a gente trilha o caminho até chegar nessa cidade. Nós devemos ser a luz para que as pessoas trilhem, as que estão perdidos, se achem e se acheguem até a Cristo. Tiago, como o sal tem outras características? Possui sim outras características. Quarta característica, a luz não tem preconceito. A luz, ela brilha tanto sobre o criminoso como uma criança inocente. Tanto como o alto como o baixo. Tanto como o fortinho, mais volumoso fisicamente, quanto o magrinho como eu. A luz brilha tanto para a mulher quanto para o homem. A luz não tem preconceito. Ela tanto brilha sobre uma poça de lama como sobre uma fonte imaculada, sobre uma flor. Ela não tem preconceito de raça, de cultura, de tribos, de indivíduos, independente de idade, de sexo, de cor, de religião, de profissão, de posição. A luz não tem preconceito, assim deve ser a igreja do Senhor. Não devamos ter preconceitos a respeito de cor, de raça, de idade, de sexo, disso ou daquilo. Não! Nós estamos para brilhar, para darmos glória a Deus através do brilho de Cristo em nossas vidas. Quinta característica, a luz não se mistura. Mesmo que ela ilumine um monte de lixo ou cenas repugnantes, ela prossegue incontaminada na sua missão de iluminação. Ela pode estar iluminando o lixo, mas ela não se contamina com o lixo. Pode estar iluminando a sujeira, o ambiente pode estar sujo, calamitoso, pode estar tudo uma bagunça. Mas a ideia é, eu ilumino, mas eu não me contamino. Isso é santificação. É você iluminar o seu ambiente de trabalho, mas não se envolver com as práticas profanas. É você iluminar na sala de aula que você faz parte da faculdade, da escola, etc. Mas não se contaminar com as práticas pecaminosas. Não importa que a lâmpada seja bonita, seja cara, importa que a lâmpada acesa e não esteja apagada. Do que adianta ser um lustre de diamante, caríssimo, milhões de dólares, mas estar apagado? Que adianta ter beleza, mas estar apagado? É muito melhor ser uma lâmpada simples, que a gente acha em qualquer loja, mas está acesa para iluminar. O importante não é ser tão bonita, se é cara, se é isso, se é aquilo. O importante está acesa. Vou perguntar, sua vida está acesa? As pessoas olham para você, quando olham para você, elas veem o brilho de Cristo em você? Aleluia! Eu queria falar sobre outras características, por exemplo, a luz tem que ser alimentada, porque a luz que a gente olha aqui, que tem
um LED aqui tem outros LEDs que estão em volta aqui, eu olhei para um LED, fiquei até um pouco cego agora. Mas esses LEDs aqui, Jesus não está falando desses LEDs. A luz daquela época era o candeeiro, era aquela luz de pavio, de fogo, fogo que iluminava. E essa lâmpada ou essa luz precisa ser alimentada. Então, se a luz da sua vida está baixa, é porque você precisa alimentar através do pavio, mergulhando-o no azeite. Eita! É muitas coisas que nós podemos aplicar nessa expressão que nós devemos ser luz do mundo. Nós devemos nos mergulhar o nosso pavio no azeite. E o azeite, o óleo, é símbolo do Espírito Santo, ou seja, se a nossa luz está baixa, devemos mergulhar no Espírito Santo para que possamos reacender e brilhar. E Jesus vai nos alertar dizendo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Aí Jesus expressa dizendo como devamos agir como luz do mundo. Ele vem dizendo, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e não glorifiquem a vocês, mas glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Vale você comentar um glória a Deus aí nos comentários, falar um aleluia, dizer alguma palavra, porque isso é ensino para a edificação da sua vida e para a edificação de todas as pessoas que serão abençoadas através desse subsídio teológico. E assim nós podemos ir para o tópico número 2, a santificação se dá por meio da prática da justiça e da solidariedade. Ainda durante o Sermão do Monte, Jesus continua a combater, a ter embates com os ensinos dos escribas e fariseus. Na última aula, a aula de número 7, nós falamos um pouco sobre essas classes, esses grupos de pessoas, de religiosos, como os saduceus, os fariseus, os escribas. O professor Marcos Paulo salientou um pouco a respeito de cada grupo desses. Mas Jesus, ele tem esse embate, por quê? Para estes, a justiça era encarada como a realização de 3 práticas: as esmolas, a oração e o jejum. O que Jesus está discriminando são as práticas. Mas, melhor, o que Jesus não está discriminando não são as práticas. O que Jesus está questionando são as motivações que os levam a essas práticas. Então, entenda, Jesus não está falando contra a oração, não está falando contra o jejum, pelo contrário. Ele não está falando contra o dar esmolas e ofertas. Ele está questionando a motivação dos escribas e dos fariseus diante dessas práticas. Perceba, Jesus combate de forma intensa os religiosos da época, chegando até mesmo a caracterizá-los como hipócritas. A palavra hipócritas no grego, eu sei que na última aula foi falado um pouco sobre isso, mas eu queria salientar essa palavra no grego. A palavra hipócrita no grego é upócrites. E essa ideia de upócrites traz o significado de ator, aquele que finge, aquele que demonstra algo que não é real, aquele que demonstra algo que é ilusório. Como nós temos pessoas hipócritas. Quer saber o lugar que tem mais hipócrita no tal do Instagram? Que a pessoa posta uma foto sorrindo, mas ela tá triste. A pessoa posta uma foto que tá orando, mas na verdade só dobrou o joelho para orar e já se levantou. É uma pessoa que posta um versículo da Bíblia, mas a Bíblia na sua cabeceira tá até empoeirada de tantos dias que já não lê ela. Então, cuidado, porque esses hipócritas que Jesus combatia. Irmão, Jesus se aproximou de uma pecadora, de uma adúltera, mas não quis ficar perto de um religioso. Porque pior que um pecador é o religioso. Eita, o negócio tá ficando quente aqui, né? Mas vamos continuar a história. O primeiro subtópico do tópico 2 fala sobre dar esmola por amor e não por ostentação. Capítulo 6, versículo 1 ao versículo 3. No Sermão do Monte, Jesus revelou que a generosidade em socorrer os necessitados é um dever dos súditos, dos servos de Deus. Naquela época, principalmente pelos escribas, pelos fariseus, tinha a cultura de dar esmola e fazer ser visto por todos. Dessa forma, alguém que havia conseguido seus bens de forma ilícita
poderia muito bem, por meio de doação, de esmola, de oferta, manter uma imagem de pessoa piedosa, de pessoa santa. Mas Jesus não está indo contra a prática, mas contra a motivação. Do que adianta receber dinheiro ilícito, mas passar por piedoso e santo apenas por doar, ofertar, esmolar? Não adianta nada. Por isso que Jesus fala, não é para ser visto. Versículo 3 ele diz, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, e não saiba a direita o que faz a sua mão esquerda. O que ele está dizendo? Quando você fizer um ato de generosidade, de piedade, um ato de ofertar, de doar, de esmolar, não faça para ser visto, mas faça sem que a sua mão oposta saiba. Ou seja, faça para a glória de Deus. O nosso problema é que hoje a gente não dá conta de entregar uma esmola sem tirar uma selfie. Não dá conta de entregar uma oferta ao necessitado, seja um alimento, sem antes fazer uma pose para a foto, para ser visto pelas pessoas. Eu não digo prestações de contas. Às vezes temos que tirar uma foto, não mostrando o rosto das pessoas, pelo amor de Deus. Tá? Quando fizer isso, não menospreze essas pessoas. Pelo menos não mostre o rosto dessas pessoas. É uma forma de cuidado com a imagem. É uma forma de você não expor essas pessoas à desgraça alheia que elas já estão envolvidas. Então faça isso, mas faça isso com decência. Faça isso com uma prestação de contas, mas não para sair postando e dizendo eu fui porque eu sou melhor que os outros. Quando você já faz isso, você perdeu a credibilidade diante dos céus. O segundo subtópico ainda fala sobre orar em secreto. Jesus nos admoesta a estarmos em oração, mas na oração do secreto. Os escribas e fariseus oravam para serem vistos. Eles gostavam de fazer isso para que as pessoas o vissem como importantes, como aprovação das suas orações, nas suas habilidades, nas suas formas impressionantes da linguística, pela sua oratória, pelos seus conhecimentos teológicos, mas Jesus nos exorta a uma oração que tem a ver com a sinceridade. O que é sinceridade? É você ser sincera. A palavra sincera é originada, preste atenção nisso, pelos romanos. Eles fabricavam certos vasos de uma cera especial. Essa cera era às vezes tão pura, tão perfeita, que os vasos, quando colocados no rumo do sol, olhavam, eles se pareciam até transparentes. Aí eles começavam a dizer, sinicera, que queria dizer sem cera. Quando a pessoa olhava os comerciantes nas ruas e olhava aqueles vasos, para ver se o vaso tinha rachadura, tinha algum problema, se já tivesse sido rebocado, eles pegavam os vasos, colocavam diante do sol ou de frente para o sol, e eles olhavam. Na transparência do vaso, eles sabiam se aquela cera era boa, era pura e era perfeita, se tinha remendo ou não. E quando o vaso não tinha remendo, não tinha ondulações e se mostrava transparente, eles diziam sinicera, sem cera. E essa palavra sem cera conotava-se como qualidade, vaso perfeito. E sem cera, se deu a palavra sincero. Sinceridade. Sincero, portanto, é aquele que é franco, é aquele que é leal, é aquele que é verdadeiro, é aquele que não oculta, que não usa de disfarce, de malícia, de dissimulações. Por isso que no capítulo 6, versículo 6, Jesus vai expressar dizendo, mas tu, quando orares, entra no teu quarto, no teu aposento e fecha a tua porta. Ora a teu pai que vê o que está oculto, e o teu pai que vê o que está oculto te recompensará. A ideia aqui é interessante, porque oração a gente fala. Se a gente fala, Deus escuta. Mas o texto de expressão de Jesus, do versículo 6, vai dizer, o teu pai vê o que está oculto. Por quê? Normalmente Jesus está fazendo a referência que não é a prática em si apenas, mas a motivação que o leva a esta prática. Então, na oração não são apenas ouvidas as suas palavras, mas é visto o seu coração. Terceiro subtópico, tópico 2 ainda, fala sobre o jejum. E o jejum deve ser acompanhado com prática de justiça
e solidariedade. A preocupação de algumas pessoas, erroneamente, como nós já temos visto aqui, era fazer a prática da oração e do jejum um marketing pessoal, um pedestal para a autopromoção, a fim de demonstrarem uma falsa santidade, uma pseudo-santidade. Jejum é a mortificação da carne e aproximação a Deus. Deixa eu fazer um resumo para você. Jejum não é aparecer como os fariseus e escribas estavam achando. Pelo contrário, jejum não é aparecer, mas sim desaparecer. É mortificar a sua carne, que diminuamos para que ele cresça. Quem entendeu isso foi João Batista, dizendo que ele cresça, que eu desapareça. Que possamos ser eu, você, o sal da terra. Que possamos realizar a prática da oração, do jejum, da generosidade, do esmolar, do ofertar, da doação, mas que façamos isso não para nos mostrarmos, mas para que ele seja glorificado através das nossas vidas. É claro, a prática do jejum, do esmolar, a prática da oração tem a sua recompensa, mas nós devemos fazer essas práticas, nós devemos praticá-las não pensando na recompensa, mas pensando em sermos moldados, em sermos cada dia mais perto da semelhança de Cristo, a termos a mente, a termos os atos, a termos as ações de Cristo em nossa vida. Seremos recompensados sem dúvida, porque Deus não é devedor de ninguém. E a própria Bíblia diz que existe uma recompensa, que vê o que está oculto, teu Pai vê o que está oculto, vírgula, e te recompensará, virá recompensa, mas não é por isso que praticamos isso. Praticamos isso para que possamos ser melhores para Deus, para que possamos termos intimidade com Deus, para que possamos sempre trazermos as práticas da palavra do Senhor, a palavra de Deus em nossos corações e que essas transmitem também as nossas ações. Isso é lindo, irmãos. Isso é lindo. Isso é evangelho, por isso nós temos que estudar a palavra. Por isso nós temos que ser amantes, por isso nós temos que mergulhar no estudo da palavra de Deus, para sermos melhores obreiros, melhores professores, melhores alunos, melhores para a nossa igreja, para o nosso ministério, por que não para a nossa família, melhores filhos, melhores pais, melhores mães, melhores missionárias, melhores filhas, para sermos melhores maridos, para você ser uma melhor esposa. É para isso que nós estudamos a palavra de Deus, para sermos melhores para Deus. O terceiro tópico, e eu passo aqui para você que está nos acompanhando, é a eficácia do ensino de Jesus sobre a santidade. O primeiro subtópico fala sobre a didática do ensino de Jesus. E a didática do ensino de Jesus eu preciso falar bem dele, sendo que ele é tudo para nós. A didática do ensino de Jesus, ele usava muito a ilustração. Mais de um terço do Sermão do Monte é através de ilustração. Essa enriquece qualquer sermão, pois ela conduz os ouvintes a imaginar a cena. Então, quando você ilustra para o seu aluno da escola dominical, seja numa pregação, numa prédica, num sermão, numa conversa, quando você traz um processo ilustrativo, o ouvinte, ele se torna participante ativo dessa conversa, dessa pregação, desse ensino, através da imaginação daquela cena, daquela ilustração que você coloca no enredo. Isso tudo Jesus usava para facilitar a compreensão e para demonstrar que o caminho da santidade é formado de coisas simples do dia a dia. Lembra na aula de número 6? Você vai lembrar? Se não lembrar, eu vou te relembrar. Eu falei para você que a santidade não está em momentos elucidativos, momentos de grande auge da vida, não. A santificação está nas pequenas coisas da vida, na situação cotidiana nosso, no dia a dia, aí está a santidade. Eu escrevo aqui, eu peguei esta frase do pastor Natalino das Neves, que diz: tudo para facilitar a compreensão, Jesus usava a ilustração. Para essa, demonstrava também que o caminho à santidade é formado de coisas simples do dia a dia do nosso cotidiano. O segundo subtópico, do tópico 3 ainda, fala sobre a vida do crente deve ser construída sobre a rocha, expressando Mateus 7, 24 ao 27. Perceba que nós falamos sobre vários assuntos, eu estou pegando e elencando os assuntos principais e trazendo uma luz para que você possa discorrer esses assuntos.
Na conclusão do sermão, Jesus utiliza o exemplo da construção de duas casas, uma sobre a rocha, outra sobre a areia. Na casa da rocha, Jesus ele traz a imagem do homem prudente, que Jesus o assemelha com aquele que ouve a palavra e a coloca em prática, vivendo uma vida de santidade. Já a casa da areia, Jesus assemelha a um homem insensato, que Jesus diz que é aquele que ouve a sua palavra e não coloca em prática. Essa ideia é a santificação aprimorada ou que sofre aprimoração através de ouvir e praticar os ensinos da palavra. Então, o interesse de Jesus não é que apenas ouçamos a sua palavra, mas é que coloquemos em prática o ensino da palavra de Deus. Do que adianta você conhecer a Bíblia? Tem gente que fala assim, né? Eu já li a Bíblia de capa a capa. Eu já li Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Apocalipse. Eu já li de Gênesis a Apocalipse. Já li uma vez, já li duas vezes. Eu conheço até mesmo pastores que dizem assim, eu já li a Bíblia tantas vezes. Certa feita eu estava no culto, o pastor até constrangeu os obreiros, né? Isso é lição para que possamos aprender com isso. Constrangeu alguns obreiros e perguntou, quantas vezes você já leu? Quantas vezes você já leu? Quantas vezes você já leu? Alguns diziam 9, outros diziam 8, outros diziam 1, aí isso envergonhava alguns obreiros que tinham lido menos que os outros. Ou pelo menos a sensação que dava era essa. Mas o foco não é quantas vezes você leu a Bíblia. O foco é, você a pratica? Você tem colocado em prática o ensino da palavra de Deus? Porque aquele que edificou a sua casa sobre a rocha não é aquele que apenas ouviu, mas é aquele que colocou em prática aquilo que aprendeu. Hoje nós estamos aprendendo sobre as lições do Sermão da Montanha. A ideia é, você aprendeu? É uma coisa. Agora a principal pergunta é, vamos praticar? Por isso eu concluo essa aula dizendo para você, nessa lição aprendemos que aqueles que vivem em santidade experimentam a verdadeira alegria, que é o fruto do Espírito, e reflete a luz de Cristo. Jesus confrontou o ensino e a prática hipócrita dos escribas e fariseus e mostrou que para viver uma vida de santidade, o crente precisa de agir com justiça e solidariedade. O exemplo era sua própria vida e ministério. Assim nós concluímos a 8ª lição da Escola Bíblica Dominical, Revista de Jovens. Que aula preciosa, que aula rica para o nosso ensino, para a nossa meditação. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa e até a próxima, se Deus quiser. Um forte abraço, meu Instagram está aqui, é só me seguir lá para você ficar por dentro dessas aulas. Logo que lança, eu gosto de postar nos stories para você, professor, para você, aluno, estar por dentro e nos acompanhar e ser edificado. Edificou sua vida? Compartilhe essa aula com mais uma pessoa e até a próxima, se Deus quiser.